Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Estatística Multivariada. Muito bem, nas últimas aulas, nós falamos a respeito da estimação dos fatores, e nessa videoaula nós vamos falar a respeito das rotações de fatores. Bom, tem situações em que as interpretações dos fatores iniciais ou dos fatores originais não é uma tarefa muito fácil. Não é muito simples você obter essa interpretação devido aos valores das cargas fatoriais, dos L's, que corresponde a cada fator para cada variável, Então, é muito difícil em algumas situações. Quando isso ocorre, a suposição de ortogonalidade, de alguma forma, que supomos lá no modelo de análise fatorial, ela está sendo violada. Então, a partição dessas variáveis originais não é muito clara e difícil de você justificá-la ou de interpretá-las, tá bom? Então, nessas situações, em situações como essa, podemos utilizar uma transformação dos dados, tá? Na tentativa de buscar uma estrutura mais simples e fácil de ser interpretada. Lembra que nós precisamos de interpretar os fatores, tá bom? Então, neste caso, nós vamos utilizar as rotações. Então, vamos considerar que nós temos um modelo, de fatores ortogonais aí, que eu pego a matriz de correlação e decomponho ela na matriz L vezes L' mais φ. Bom, então, nesse caso, nós queremos buscar uma outra matriz que eu estou chamando de L estrela, de tal forma que essa L estrela, que eu tenho cargas fatoriais nessa L também, seja a matriz L que encontramos lá no modelo com fatores ortogonais e pós-multiplicando por uma matriz T. Uma T qualquer, que nós temos que buscar qual que é essa T. Que essa matriz T seja ortogonal. Tá bom? Então, eu quero fazer uma rotação nos meus valores, tá? Então, é obtido, então, as cargas fatoriais obtidas, então, rotacionando, por essa matriz também que nós encontramos. Essa solução dessa L que nós encontramos, ela também é uma solução para o seu modelo de análise fatorial. Não é porque eu estou transformando que eu estou deixando de ter uma solução para o meu modelo. Bom, então, em termos dos fatores, isso implica que a partir de uma solução F é sempre possível obter uma nova solução F estrela, tal que seja T vezes F, a matriz T que usamos aqui, T transposta vezes F, que deverá, ou que poderá, não necessariamente vai acontecer, que poderá vir a ser mais fácil de interpretar, tá bom? Aplicarmos rotação nem sempre vai garantir uma interpretação mais fácil, mas é uma busca, de encontrarmos. Por exemplo, se você olhar aqui, o que eu estou encontrando? Eu tenho os meus fatores F1 e F2, se você imaginar, vamos fazer assim, então, você tem aqui F2, perpendicular, na vertical, e aqui o F1 no horizontal, tá bom? O que você está fazendo? Você vai rotacionar. Mantém o eixo, rotaciona. Então, eu obtenho o que nós chamamos aqui o F1 estrela, que está nesse sentido, e o F2 estrelas aqui. Veja que aqui, por exemplo, nessa figura, se eu pegar esse ponto aqui, ele estava relacionado a F2 mais ou menos, desculpa, F1 mais ou menos aqui, e F2 mais ou menos aqui. Quando eu olho para o F1 estrela, está bem próximo do zero. E ele aumentou o tamanho dele em relação ao F2 estrela. A mesma coisa, por exemplo, esse ponto aqui, ele estava relacionado ao F2 aqui próximo do 1, e aqui é próximo do 0,6. Quando eu olho para o F estrela, eu vou dar um peso maior para ele nesse outro eixo,
para o F1 estrela e um valor bem pequeno para o F2 estrela. Então, a rotação com essa matriz, o que ela faz é isso. Eu tenho a matriz e faço uma rotação nela. Ou seja, mudo os eixos, né, as coordenadas dos meus pontos, pegando num outro espaço. Tá? Então, só fazendo a rotação, que vai produzir para a gente, né, uma interpretação muito mais fácil. Bom? Então, o ideal seria fazer uma transformação com que as cargas fatoriais tivessem um valor muito grande para alguns fatores e valores muito pequenos ou moderados para os outros fatores restantes. Para quê? Para que facilitasse a minha interpretação. Então, para evitar as arbitrariedades, né, e cada um fazer do jeito que quiser e fazer um negócio bagunçado, temos, né, algumas técnicas que nos ajudam a encontrar, né, essa matriz T. Em termos de qualidade de ajuste, e que é isso que é extremamente importante, a nova solução não vai acrescentar nenhuma melhoria em relação ao ajuste inicial. Por quê? Porque a matriz residual, lembra lá o M-res, a matriz residual, ela não vai ser alterada. Por isso, eu posso fazer a rotação e a minha solução ela continua do mesmo jeito, tá bom? Porque a minha matriz residual não é alterada, tá bom? Então, consequentemente, se a matriz residual não é alterada, a comunalidade, né, também vai se manter inalterada e, consequentemente, as variâncias específicas, tá bom? Então, se a matriz residual não altera, comunalidade não altera, variâncias, especificidade também não vai alterar. Então, quando a solução já tem uma boa interpretação sem a rotação, recomenda-se não usar rotação ortogonal, tá? Porque a tendência é de que a solução seja pior em termos de interpretação do que os dados originais. Então, se você já tem uma boa solução, se você consegue interpretar direitinho e enxergar o que está acontecendo ali, não precisa de fazer, né, rotação dos seus dados. Bom, então quais são os critérios, né, que nós temos para encontrar a nossa matriz T, a matriz que vai rotacionar os nossos dados? Eu vou falar de 3 aqui, mas não existe só esses 3. Se vocês pesquisarem, vai ter uma gama muito grande de tipos de rotação. No R eu não lembro quantas, mas eu lembro que no SAS é mais assim de 10, 12 tipos de rotações. Tem muito tipo de rotação lá. Bom, mas o mais conhecido e o mais utilizado é chamado de critério Varimax. Esse é um critério, tá? Que foi proposto em 1958 e em linhas gerais ele buscava encontrar uma matriz T que tem como base a tentativa de encontrar fatores com grande variabilidade entre os loads, ou seja, maximizar, como o nome diz, Varimax, maximizar a variabilidade nas cargas fatoriais. Bom? Então, eu tenho a carga, os meus fatores ali. Eu tenho as minhas cargas fatoriais. O que eu tenho que fazer para aumentar a variabilidade? Colocar alguns valores muito altos, outros valores próximos de zero e uns valores muito baixos, tá bom? De tal forma que eu atribua grandes valores para uns, valores intermediários para outros e outros valores muito baixos. Ou correlação alta, correlação desprezível, né? E também correlação moderada das variáveis com os fatores. Bom, o outro critério que nós temos é o Quartmax. O Quartmax ele também tem como base a maximização, só que da variação dos quadrados das cargas fatoriais. Bom, então, sobre os fatores, né, FI e todas as variáveis, né, Z que nós temos. É um método que ele vai ter a tendência de gerar fatores, né,
onde todas as variáveis têm loads elevados. Então, evita, né, se ela tem essa tendência, ele vai não vai atender bem o critério, né, que é diferenciar, já que ele busca maximizar um pouco as cargas fatoriais. Mas, em alguns casos, ele apresenta bons resultados também. E o Orthomax, né, é uma medida ponderada, né, desses dois métodos, do Quartmax e do Varimax, tá? Eu não vou entrar dentro deles, né, a critério qual é o que é a parte teórica de cada um deles. Mas você pode me perguntar, qual utilizar? Não tem critérios, infelizmente nós não temos critérios para que diga, esse é melhor, esse é melhor, esse é melhor. Como é que nós encontramos qual que é melhor? Aquele critério que traz informações ou que traz soluções adequadas para mim, que facilite a minha interpretação dos meus fatores, tá bom? E assim, por isso que existem critérios aí, vários tipos de critérios. Não tem como, né, nós fazermos essa comparação do que é melhor ou, de alguma forma, né, nós fazermos comparação entre esses critérios que fazem cotação na solução, porque a interpretação passa pela prática, né, do problema. Por exemplo, considere agora um conjunto de dados que eu tenho 44 empresas, 44 funcionários de uma empresa, tá? E para cada funcionário dispõe de informações, né, de notas atribuídas a eles a desempenho nas vendas, que é a variável x1, desempenho nos lucros, que é a variável x2, na captação de novos clientes, que é a variável x3, e ainda de 4 testes, né, que avaliaram a habilidade escrita, a habilidade lógica, a habilidade social e a habilidade matemática. Tá bom? Então, são 7 variáveis aí. A matriz de correlação desses 44 funcionários é essa daí. Ó. Você vê que os elementos são todos, né, altamente correlacionados, né, com exceção aqui de alguns. Eu tenho as correlações um pouquinho mais baixas, né? Esse aqui, talvez esse aqui, mas já está 0,49. Então, mas no geral, todas correlações mais altas aí. E aí, então, feita a análise fatorial, tá? Eu tenho lá as variáveis, eu tenho as minhas cargas fatoriais iniciais, ó. Menos 0,97, menos 0,93 e assim por diante. Veja que os autovalores, se eu fosse usar aqui o critério de Kaiser, né, um fator seria suficiente, ele me explica 73% e meio, mas posso pensar que tá pouco, né? Se eu pegar os dois primeiros fatores, né, me explica 86% dos meus dados. Então, eu consigo perceber que as minhas cargas fatoriais, né, aqui elas estão todas altas, mostrando que todas as minhas variáveis estão separadas pelo fator 1. Então, esse fator 1 está relacionado a tudo. Então, não consigo identificar, né, por exemplo, qual funcionário tem uma habilidade para uma questão ou para outra aí. Tá? Então, aí utilizando, né, os 5 fatores. Aqui eu tenho uma solução em que eu fiz uma rotação Varimax, tá bom? Para o fator 1, para o fator 2, e considerando 3 fatores, fator 1, fator 2, fator 3. Veja que agora, ó, 0,85, 0,76, 0,75, 0,09, 0,52, 0,86, 0,87. Ainda está um pouco confuso, né? Porque eu esperaria separar um pouquinho mais essas variáveis aí. E veja que aqui no segundo fator, ó, eu tenho já agora habilidade escrita. Eu posso considerar aqui também essa variável
fator 2, já que eu tenho o segundo fator, tá bom? E ainda, né, eu tenho considerando a rotação, considerando os 3 fatores, tá bom? Então, ó, primeira variável, segunda variável, terceira variável, aqui a quarta variável está associada ao fator 2, aqui seria para o fator 1, aqui para esse outro fator, e assim por diante. Veja o que aconteceu com essa rotação Varimax. Ela não me apresentou boas soluções. Por quê? Porque tirou do fator 1, que inicialmente tínhamos todas as variáveis lá sem rotação, que todas as variáveis estavam associadas ao fator 1, pegou uma variável, no caso aqui, habilidade escrita, e ela está associada com o fator 2. Outra variável, habilidade social, está associada ao fator 3. E isso, né, não é muito legal. Bom, posso pensar num outro fator, né? Por exemplo, eu tenho aqui a rotação ortomax, tá bom? E aí, na rotação ortomax, eu já tenho um pouco mais de informação, né? Então, considerando 3 fatores. Então, a primeira variável, desempenho de vendas, lucros de clientes, tá bom? Habilidade escrita já foi para o fator 2. Habilidade em lógica e assim por diante. No fator 3, ó, eu só tenho a minha variável habilidade social. Então, eu tenho aqui, né, 0,98 de comunalidade, 0,76 de comunalidade dos fatores. Então, veja que todas as cargas fatoriais estão extremamente altas. Bom, aí você pode me perguntar, mas Lúcio, qual que é a diferença desses resultados? Continua aqui no fator 2 relacionado à habilidade escrita e o fator 3 na habilidade social. Bom, vamos voltar aqui um pouquinho. Aqui estava um pouco difícil, né, de ver quais variáveis, quais habilidades interferiam, também estavam relacionadas com os fatores. Quando eu olho aqui para a Varimax, eu tenho uma certa solução, mas aqui eu olho para o desempenho de clientes, eu tenho uma correlação de 0,75 com fator 2 e com fator 3, né, de 0,92. 0,76, desculpa. Se eu olhar aqui para 3 fatores, eu tenho aqui, ó, 0,20 na habilidades escritas, 0,65 na lógica, e para social aqui eu tenho 0,94. Quando eu olho para Ortomax, e aqui com um fator, ó, e aí eu quero que você compare, ó, 0,79, 92, 64, 93, 98, 83. O que uma empresa quer? O que seria o ideal para a empresa em relação aos seus vendedores? Eu quero, se eu tivesse uma empresa, eu queria vendedores que tivessem bom desempenho em venda, que eu tivesse bom desempenho em lucro e bom desempenho em captar novos clientes. Ou seja, se eu consigo captar novos clientes, eu vou vender mais e vou dar mais lucro para a empresa, tá certo? Então, veja o que aconteceu. Olhando para essas 3 variáveis, eu vejo qual rotação Varimax ou Ortomax que está melhor. E o fator 1 está explicando melhor a minha questão, vamos dizer assim, das variáveis mais importantes para mim. No caso aqui, da Ortomax, porque eu tenho maior correlação dessas variáveis com esse fator. Ah, tá ótimo. Mas qual dessas variáveis são as mais importantes para esse fator? Ou que explica também, que esse fator explica também essas variáveis. Ó, se eu continuar olhando, ó, aqui para habilidades escritas, 0,20,
e 0,41. Mas a habilidade escrita ela continua relacionada ao fator 2. É o mais importante para essa variável. Habilidade lógica 0,65, social 0,30, 0,9, 65, 30, 90, 77, 52, 97. Veja que eu aumentei também as cargas fatoriais. Então veja que com essa solução Orthomax, eu estou vendo que habilidade lógica e habilidade matemática, elas vão interferir diretamente nessas, ou elas estão correlacionadas também com esse fator 1. Então, se eu quero um cliente, se eu quero um vendedor que eu tenha desempenho em vendas, desempenho em lucros, desempenho em clientes, eu tenho que pegar o quê? Um funcionário que ele tenha habilidade também em lógica, nesse fator 1, e ele tem habilidade matemática também, fator 1. Então, eu espero o quê? Que aquela pessoa que tem alta habilidade em matemática e lógica também tenha alto desempenho em vendas, né, lucros e clientes. Porque esse fator 1 está relacionado mais a essas variáveis. Ah, mas e as outras variáveis? Dá para você ter alguma informação, mas o fator que me explica melhor essas variáveis, habilidade escrita, é o fator 2. E habilidade social, o fator 3. Bom, então essas seriam as soluções. Então veja que esse modelo está bem ajustado, altas comunalidades, baixas especificidades, né? Então esses são os resultados que nós temos aí. Bom, pensando nisso, nós temos ainda os critérios não ortogonais de rotação. Aqueles critérios que nós falamos, eles produziam rotação ortogonal. Lembra que o eixo perpendicular, ele rotacionava em tudo. Aqui, nos critérios não ortogonais, eu tenho os meus fatores iniciais pela pressuposição ortogonal e eu vou criar fatores que não são ortogonais. Tá? Eles não vão ser perpendiculares, eles vão ter um determinado ângulo entre eles. Tá? Então, essas rotações não vão preservar a estrutura original, tá? De ajuste dos dados, a matriz residual se ajuda, consequentemente, comunalidade muda e também as variâncias específicas se modificam também. E além disso, os fatores eles deixam de ser correlacionados entre si. Eles passam a ter uma correlação. E aí a interpretação depende, né, do ângulo que tem entre esses fatores. Né? Por exemplo, se eu tiver um ângulo quase, vamos dizer, de 20 graus, né, entre os fatores, eu vou ter uma alta correlação também entre esses fatores. Bom, então, essa opção de rotação oblíqua, né, ela vai alterar, né, as pressuposições iniciais, né, do modelo ortogonal que nós tínhamos. Tá? O fato de ter rotações oblíquas vai promover para vocês, né, ou vai trazer, né, uma maior dificuldade de interpretação dos mesmos. Bom, então fica aí como critério, né, para vocês avaliarem. Mas as interpretações seguem a mesma linha. Bom, nós temos ainda alguns critérios, né, de avaliação da qualidade ortogonal dos nossos dados, tá bom? Um primeiro critério, né, que aparece muito é chamado de KMO, bom? Critério de Kaiser, Meyer, Oken, e ele é utilizado na análise fatorial para ver se eu tenho um ajuste adequado, né, dos nossos dados. E aí eu preciso, né, que a inversa da matriz de correlação seja próxima, né, de uma matriz diagonal. Então esse é um critério, né, dessa medida, né, chamada de KMO. Essa medida de adequacidade é baseada no princípio, né, do coeficiente KMO, que foi proposto por Kaiser, né, em 1970, e depois veio outros autores e aperfeiçoaram,
E esse critério ele é definido da seguinte forma: somatório de todas as correlações amostrais entre as variáveis que nós temos. Tá bom? Então, eu pego lá a correlação de todas as minhas variáveis, elevo ao quadrado e somo. Vou pegar a mesma soma que eu tinha aqui e vou somar pelo quadrado das somas das correlações parciais entre x e j. Vocês lembram o que é correlação parcial lá da regressão, né? Se eu tenho várias variáveis, por exemplo, se eu tenho x1, x2, x3, eu tiro o efeito de x3 sobre x1 e x2, tirei o efeito de x3 sobre x1 e x2 e meço a correlação entre elas. Então, é a correlação parcial entre essas duas variáveis. Tiro a influência de x2 sobre x1 e x3, faço a correlação de x1 com x3, correlação parcial entre x1 e x3. Tiro o efeito de x1 sobre x2 e sobre x3, meço a correlação entre as duas. Então, o que eu espero que esse valor? Quando essas correlações forem zero, eu espero que esse KMO seja igual a 1. Quanto mais alta correlação parcial eu tiver entre as variáveis, ou seja, as variáveis não sendo interferências para os outros, né, menor vai ser o meu KMO. Então, para que eu tenha um bom ajuste, para que eu tenha uma boa medida, eu preciso, né, que tirar do efeito de uma variável sobre as outras, ou de várias variáveis sobre as outras, né, elas não exerçam, não tenham influências, tá? Então, quanto mais próximo de um, melhor, né? E quanto mais próximo de zero, pior. Basicamente, né? Eu quero um KMO acima de 0,8, tá? Deve ser acima de 0,8 e abaixo de 0,5, né? Indica um ajuste péssimo aí, um ajuste muito ruim. Entre 0,8 e meio, né? Eu tenho um ajuste moderado. Mas quanto mais alto, melhor os nossos ajustes aí. Bom, uma outra medida é chamada de alfa de Cronbach. Ele mede a consistência interna entre os meus dados e os autovalores, tá? É uma espécie de confiabilidade para ver se os dados e os fatores estão de fato consistentes, tá? É uma medida muito importante. E é uma extensão que os itens, né, que o compõem medem o conceito ou o construto, né? Por exemplo, se 10 questões foram projetadas para medir o mesmo construto, que o respondente devia ter em coerência com as suas respostas. Bom, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho 5 perguntas para ficar um pouquinho mais fácil. As 3 primeiras estão relacionadas a um fator. As outras 2 relacionadas a outro fator. Então, o alfa de Cronbach, ele está medindo se, de fato, qual que é a consistência dessas 3 perguntas com esse fator que está relacionado com elas. Essas 2 variáveis, se esse alfa de Cronbach dessas 2 variáveis juntas está correlacionado, né, entre esses fatores. Bom, então, eu tenho um número de itens, né, tá, dentro, né, de cada fator, tem o alfa, que é o número de respondentes, o SI é a variância dos N scores das pessoas, né, e SI ao quadrado, SI soma, né, é a variância dos totais, né, dos scores de cada respondente aí, tá bom? Então, eu somo os totais, né, e faço essa variabilidade interna. Esse alfa de Cronbach deve ser um valor positivo, tá bom? E ele vai estar variando de 0 até 1, e eu tenho as seguintes interpretações, né? Acima de 0,9, uma consistência muito boa, de 0,8 a 0,9, boa, entre 0,7 e 0,8 é uma consistência razoável, de 0,6 a 0,7, uma consistência fraca, e abaixo de 0,6, né, alguns autores dizem aí que é inadmissível. Eu não posso dizer que tem uma boa estrutura interna, né,
daqueles itens, daquelas perguntas para aquele fator. Tá? Então, mede essa situação. Bom, e no geral, né, eu sempre tenho que aplicar o teste de esfericidade antes de começar uma análise fatorial. Eu preciso, né, como nós já falamos aí, que as variáveis estejam correlacionadas entre si. Ok? Então, esse é a nossa análise fatorial. Nós terminamos aqui o nosso conteúdo de análise fatorial e ainda vamos fazer mais um vídeo, né, mostrando algumas funções do software R para fazer o ajuste de análise fatorial. Então tenham todos bons estudos e até a próxima videoaula. Um abraço a todos.